Daí, César, então, é todo seu. Eu vou desligar a minha apresentação aqui, daí para o Fernando conseguir colocar dele. Bom, então, estão ouvindo? Tudo certo? Então, né, boa tarde a todos. Então, lembrando, esse é o nosso terceiro encontro virtual, né, aí promovido pelo CEIBERO. Nós começamos aí nossos encontros lá no dia 6 de maio, com o Eduardo Teixeira Carvalho Júnior e o Francis Cota, né? Os dois abordaram aí dois verbetes do glossário de termos do mundo ibérico setecentista, né? O Eduardo falando sobre boa razão e o Francis sobre disciplina militar. Daí depois, no dia 26 de maio, nós tivemos a participação da Jane Elisa Bueck, que apresentou aspectos da infância e das práticas educativas na Amazônia seiscentistas, né, e com comentários aí do colega Paulo Bianchini, desde a cidade de Torino, né? Foi, assim, uma quilometragem bastante grande. Bom, esses dois encontros, né, eles podem ser vistos ou então revistos no canal do YouTube, né, que o Cláudio criou lá um canal do CEIBERO, e esses dois encontros anteriores podem ser vistos lá e, né, futuramente aí, também o encontro de hoje vai estar disponível. Bom, hoje, né, nós teremos como participantes, né, o expositor, né, um expositor e uma comentadora, cada um, assim, quilometricamente muito distantes também, embora ambos estejam no Brasil, né, o Fernando César Ripe da Cruz, lá do Rio Grande do Sul, e a Kelly Liz de Júlio, do Maranhão. Bom, o Fernando Ripe, né, que é quem vai apresentar, né, o seu trabalho hoje, é um recém-doutor, né, obteve seu título no curso de doutorado em educação da Universidade Federal de Pelotas no ano passado, acho que dezembro, né, Fernando? Isso. Né, de 2019. Ele é professor de matemática, né, no ensino fundamental e realiza pesquisas em história da educação, história da infância, trabalhando com temas relativos a práticas educativas escolares e não escolares. A Kelly também se enquadra aí nessa categoria de recém-doutora, né? Ela obteve seu título no curso de doutorado em educação na UFMG, né, sob orientação da Thaís Fonseca. Além de ser mãe da Teodora, né, desde outubro de 2018, a Kelly é professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, no campus Imperatriz, e é coordenadora do programa de pós-graduação em formação docente em práticas educativas, né, na mesma universidade e no mesmo campus. Bom, nós vamos passar a palavra, né, primeiramente, ao Fernando, e depois, né, a Kelly vai comentar, e o Fernando vai apresentar, né, aí algumas questões da pesquisa que resultou na tese de doutorado, a apresentação, né, que ele vai fazer hoje, aí, receber o título de O Governamento dos Sujeitos Infantis na Cultura Impressa Portuguesa, séculos XVII e XVIII. Na sua exposição, tendo Portugal como referência, o Fernando vai tratar do processo de constituição do sujeito infantil moderno, que teria ocorrido por meio de práticas discursivas presentes na cultura impressa portuguesa no final do século XVII e ao longo do século XVIII. O Fernando analisou obras que foram escritas e ou traduzidas por religiosos, médicos e pedagogos, que, entre outros, estabeleceram um conjunto de normas coletivas para educar e criar as crianças. Teoricamente, apoiou-se em autores da filosofia e da historiografia francesa e portuguesa, notadamente inspirado nas proposições de Michel Foucault, para examinar as práticas e formações discursivas, os dispositivos, o governamento e a inteligibilidade nos processos de constituição do sujeito infantil. Sua tese defende a possibilidade de a infância ter se constituído discursivamente através do dispositivo da cultura impressa, influenciada por um pensamento moderno que oscilava entre o científico e o religioso, com a intenção de produzir um sujeito infantil moderno. Assim,
discute um conjunto de técnicas, de saberes e poderes que incitaram a operar modificações no corpo, na consciência e na alma dos sujeitos infantis. Então, logo após a exposição do Fernando, nós passamos a palavra, né, para Kelly, que vai apresentar, então, seus comentários, aí, as considerações trazidas pelo Fernando. Desejamos, então, né, que todos aproveitem esse nosso terceiro encontro virtual do CEIBRO, tá? Então, Fernando, com a palavra, por favor. Tá bom. Vamos ver se eu consigo aqui agora localizar a minha apresentação. Tá aparecendo a apresentação? Sim. Sim. Então tá. Primeiro, então, eu gostaria de iniciar essa fala agradecendo o convite realizado pelo professor Cláudio Nimpode. Eu acho que também é mais um momento também para eu agradecer na pessoa da professora Ana Cristina Lages e a professora Thaís Fonseca, o acolhimento que elas me deram, né, ao me receber no CEIBER, né, nesse grupo de pesquisa que já nos agradecimentos da tese eu já faço essa recomendação, assim, esse agradecimento. Bom, ainda que eu esteja distante, assim, de pessoal do grupo, que se concentra mais em Minas Gerais e no Paraná, eu moro na cidade de Pelotas, hoje eu estou aqui em Porto Alegre, 17 graus, um pouquinho frio, né, mas gostaria de falar que essa é a quarta oportunidade que eu estou tendo para conversar um pouquinho da minha pesquisa com um grupo do CEIBRO, né. Eu desenvolvo, então, estudos sobre infância, século XVIII, cultura letrada, aqui no Rio Grande do Sul, praticamente isolado, porque não tem muitas pessoas que fazem essa investigação. Então, encontros e experiências como essa, elas contribuem muito para o avanço das minhas pesquisas, né? Bom, a fala que eu estou propondo, ela tem como base a tese de doutoramento, que foi intitulada A Constituição do Sujeito Infantil Moderno na Cultura Impressa Portuguesa do século XVIII. Ela foi defendida, então, no finalzinho do ano passado, no dia 20 de dezembro, no programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Pelotas. Eu fui orientado pela professora Giana Lange do Amaral e co-orientado durante o estágio sanduíche na Universidade de Lisboa pelo professor Justino Magalhães, que também faz parte do CEIBRO. Tá? Bom, iniciando, então, essa fala, que eu chamei de Governamento dos Sujeitos Infantis na Cultura Impressa Portuguesa, séculos XVII, na verdade, é o final do século XVII e o século XVIII, né? Bom, como surgiu, então, o meu tema de pesquisa? Acho que é bem interessante a gente dizer como brota esse interesse investigativo, né, no historiador. Bom, no ano de 2012, tive a oportunidade de conhecer Portugal e eu estava ainda muito mobilizado por uma problematização Foucaultiana relativa aos modos de como o sujeito se constitui. Essa era uma questão que eu vinha trabalhando durante o mestrado, também em educação, que eu realizei entre 2009 e 2011 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Bom, estando em Portugal, eu me deparei na Biblioteca Nacional de Portugal com uma série de livros que recomendavam normas coletivas para educar e criar essas crianças. Então, assim, nesse momento quando eu entrei no doutorado, na UFPEL, eu me propus a desenvolver a seguinte pesquisa, o seguinte objetivo, né, que está aí na tela: analisar as orientações prescritas em um conjunto de obras da cultura impressa portuguesa que foram publicadas e ou traduzidas em Portugal entre os finais do século XVII e ao longo do século XVIII. Essas obras, muitas circularam pela América Portuguesa, né, nesse mesmo período, ou no século XIX, muitas circularam por aqui, com a intenção de perceber como foram constituídos específicos modos de ser sujeito infantil moderno no espaço luso brasileiro. Então, quais eram meus objetivos, então, né, os objetivos específicos dentro da minha pesquisa? O primeiro objetivo específico foi fazer um levantamento dessas obras.
de modo que sobressaíram publicações relativas aos saberes médicos, religiosos e morais, né, e pedagógicos. Também pude compreender nesses direcionamentos de cuidado e educação a existência de recorrências, ou seja, alguns enunciados se repetiam com frequência. Destacavam-se nessas obras os enunciados que visavam a produção de certos efeitos nos corpos, nos comportamentos, nas relações sociais e na conduta dos infantis. Bom, eu não cheguei propriamente, apesar da minha primeira formação ser em matemática, no momento da tese eu não cheguei a fazer um levantamento quantitativo das obras, né, que faziam essas recomendações. No entanto, agora, para essa apresentação, eu observei que a tese tem 18 quadros, né, que relacionam as obras impressas ou que foram autorizadas a serem publicadas em Portugal. Então, a partir desses 18 quadros, eu contabilizei cerca de 165 impressos. Esses impressos são livros, manuais, opúsculos, tratados, avisos. Então, vai de impressos que tem, sei lá, 4 tomos, a impressos que tem poucas folhas, 4 folhas, 4 páginas somente. E também opúsculos, livros pequenininhos, uma variação dentro da cultura impressa, tá? Que de algum modo eles estavam enunciando algum cuidado para os infantis, tá? Cabe destacar que a maioria desses impressos eram pedagógicos, e eles divulgavam saberes relativos à aprendizagem da leitura, da escrita e da contagem. E também muitos manuais de civilidade e de catecismo. Por os manuais de catecismo serem muito parecidos, muito semelhantes uns aos outros, eu não cheguei a fazer um grande levantamento, não me debrucei muito sobre os manuais de catecismo. Mas, enfim, eu trato com alguns, né? Bom, por volta de 50 impressos, portanto, pouco menos de 1/3 daqueles que foram arrolados, eu citei diretamente na tese, né? Então, dentro desse grande conjunto de 165, o que eu trabalhei mesmo foram com 50 impressos. Então, eu creio que isso aí é uma evidência, né, de que existe um amplo espaço para futuras pesquisas ainda para serem realizadas. Desculpa. Um segundo objetivo específico foi caracterizar a modernidade como sendo uma concepção favorável à implantação de ideias e pensamentos de características religiosas, médicas e pedagógicas, que privilegiavam análise sobre as condições de possibilidade que permitiram a proliferação de tal discursividade na cultura impressa portuguesa. Eu considerei o conceito de dispositivo como sendo uma ferramenta, ou seja, algo inventado, criado, produzido, a partir de certas condições, capaz de operar num modo de subjetivação de uma sociedade. Já a produção de subjetividades, eu entendi como sendo um conjunto de efeitos produzidos nos corpos, nos comportamentos, nas relações sociais e nas condutas. Então, foi a partir de Michel Foucault que eu entendi que em cada época da humanidade encontramos diferentes práticas sociais que buscaram subjetivar os sujeitos, uma vez que todo o processo de sujeição se relaciona com experiências humanas e históricas circunscritas a determinados campos de possibilidades de pensar, fazer e ser. Bom, então foi nesse sentido que eu observei a modernidade como sendo uma condição de possibilidade favorável, né, para a propagação e proliferação de uma discursividade sobre o que é infância e como essa deveria ser objeto político de cuidado. Né? Bom, é importante destacar que a ocidentalização da cultura escrita e impressa, ela progredia simultaneamente com o desenvolvimento urbano e comercial europeu, de modo que a tornar imperativo o crescimento do número de letrados, um período que as taxas de alfabetização eram muito baixas, né? Então, assim, essa necessidade de elevação das taxas de alfabetização foi fundamental para uma redefinição de um projeto de modernidade das instituições formativas. E foi aí que a escola, então, assumiu essa função e esse controle. Bom, agora eu chamo bem a atenção, que é algo bem importante, que é o que a gente chama assim de pulo do gato na tese, né? Bom,
Os impressos que direcionavam cuidados aos sujeitos infantis, eles constituem a sistematização de uma imitação das práticas sociais vigentes, sendo possível inferir a possibilidade da cultura impressa ter atuado como um dispositivo, então, que organizou e colocou em prática projetos modernos para esta sociedade específica. Obviamente, não se tratava apenas de elevar as taxas de sujeitos letrados, através da incorporação social da escola como uma instituição disciplinadora, mas de criar práticas de inteligibilidade capazes de produzir efeitos de controle e dominação sobre a população. Nesse sentido, eu identifiquei o funcionamento de algumas tipologias temáticas no conjunto das obras que eu levantei, que foram capazes de moldar os seus potenciais leitores a constituírem determinadas conformidades. Atestei ordem de cuidado do corpo com a consciência e com a alma infantil, fabricando, para tanto, sujeitos infantis saudáveis, disciplinados e virtuosamente regulados pela credulidade católica. Então, essa ideia de cuidar o corpo, formar a consciência e salvar a alma do infantil são 3 capítulos da tese, né? Então, a tese teve um capítulo mais teórico-metodológico, que seria a organização desses impressos, e depois essas três tipologias, né, de subjetivação que eu encontrei, que era os cuidados direcionados ao corpo, à consciência e à alma dos infantis. Ainda como objetivo específico, eu elegi a necessidade de identificar e analisar as orientações, então, prescritas, né, sobre as preocupações com o corpo, a consciência e a espiritualidade dos sujeitos infantis, e bem como eu não pude me distanciar, né, de fazer a caracterização dos modos de constituição, nesse caso, pertencente aos sujeitos infantis. Tá? Próximo slide. Momento que eu justifico o porquê dessa investigação, né? Porque, como eu justifiquei as proposições da pesquisa, né? Primeiro, ao constatar a existência de autores que contribuíram com reflexões relacionadas ao comportamento social e moral dos sujeitos infantis, foi algo que eu considerei uma primeira justificativa. Segundo, por existir, então, um conjunto de impressos pedagógicos de bom comportamento e de virtudes que eram geralmente baseados na moral cristã católica ocidental. Terceiro, por acreditar ainda que o domínio da cultura escrita, ainda que seja limitado em Portugal e principalmente na América Portuguesa, não foi suficiente para que uma grande quantidade de impressos fossem publicados e propagando essa discursividade dos preceitos para regular a vivência social. E quarto, porque o processo de educação no espaço luso passou a ser firmado como um eficiente meio de divulgação e instrução, para divulgar boas maneiras, modos de ser polido, de ser cortês, e outros modelos que poderiam conduzir os sujeitos infantis a específicos e desejados comportamentos sociais. Bom, eu não vou trabalhar essa relação do meu horizonte teórico, mas fica nítido que Michel Foucault partiu de alguns conceitos que foram bem importantes, né? A Felipe Rie sempre, quando trabalha com história da infância, querendo ou não, tem que passar por ele, porque ele foi o precursor, né, da história da infância. Jorge Vigarello, para entender essa questão principalmente do corpo, né, e também essa questão de perceber sujeitos dentro de uma modernidade europeia, né. Roger Chartier para a questão da cultura impressa, enfim, né, e o professor Justino Magalhães, que esteve muito próximo a mim e compreender essa ideia de letrado em Portugal no antigo regime, né.
Bom, então, falando da minha principal referência teórica, né, então, eu adotei Michel Foucault para me auxiliar a definir um repertório analítico para poder compreender esse espaço europeu, para observar a inteligibilidade dentro de um longo período, né, mas principalmente para caracterizar as condições de possibilidades que permitiram considerar que as práticas modernas de subjetivação foram construídas para administrar e supervisionar. Essa ideia de administração e supervisionamento, ela está dentro do conceito de governamentalidade, do Michel Foucault. Governar o quê? As condições de vida dos infantis. Quando tratando, então, de uma população específica, Michel Foucault vai trazer o conceito de biopolítica. Então, apesar dentro da tese, o conceito de biopolítica não ganhar grandes espaços, mas nas futuras pesquisas esse conceito ele vai ser mais potente para mim, né, no caso. Bom, então, quais conceitos e categorias eu utilizei do Michel Foucault? Governamentalidade, dispositivo, instituição, modernidade, discurso, sujeito, prática, vigilância, punição e biopolítica. Então, são vários conceitos, então é um autor que para mim foi latente, né? Já sobre a história da infância, eu trabalhei muito com dois autores portugueses, o professor Antônio Gomes Ferreira, também faz parte do grupo CIBERO, e a professora Áurea Adão. Autores aqui do Brasil, a professora Mary Del Priori também foi uma das pioneiras ao escrever duas obras muito semelhantes, História da Criança no Brasil, e depois de 8 anos escrever, organizar, né, ela é a organizadora desses 2 volumes, História das Crianças no Brasil. Esse segundo ganhou mais visibilidade, né. A professora Sandra Mara Corazza, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ela tem uma obra também, História da Infância Sem Fim, que ela vai falar num processo de infantilidade, né. Ela faz uma história da infância, mas ela vai entender que a infância se constituiu através de uma infantilidade, o que seria ser infantil. E a professora Carlota Boto, então, muito importante para mim, inclusive fez parte da banca examinadora do doutorado. Então, como procedimento metodológico, eu vou ser muito rápido, né? A partir desse grande levantamento de obras, eu observei que existiam algumas recorrências dentro das publicações. Quais eram essas recorrências? Então, eram os cuidados que deveria se ter com o corpo infantil, indicando quais seriam um modelo ideal de nutrição, quais seriam os modelos ideais para ter bons comportamentos e bons costumes, né? Sempre, desculpa a palavra sempre, mas incitando esse sujeito infantil a ser um sujeito moral, né? E essa moral estava muito regulada a virtudes cristãs, né? E, então, e de forma geral, sempre esses tratados traziam a apresentação de uma boa educação, tá? Bom, agora, falando um pouquinho dos capítulos da tese, a tese foi composta através de 4 capítulos. Esse primeiro capítulo, que eu chamei do governamento da infância, a criança, eu subdividi em 5 sessões, a fim de tentar demarcar muito uma reflexão teórica e metodológica. Então, eu tentei apresentar a categoria infância como sendo um objeto de problematização histórica, né? Onde eu considerei que era preciso atender certas exigências metodológicas. Então, definir com precisão o que era um problema, organizar um conjunto de questões, estabelecendo possibilidades de análise e sobre os problemas que eu estava investigando. E, principalmente, constituindo um fundo documental para ser trabalhado. Então, esse fundo, né, é um arrolamento de fontes que necessitavam serem cotejadas, confrontadas, né? E retomo sempre a ideia de ter um referencial teórico apropriado para fazer esse tipo de organização dentro do capítulo 1. Tá? Então, ao final do capítulo 1, vai emergir a ideia de que eu tenho superfícies de inscrição, ou seja,
onde essa discursividade ela está atuando, né? O que ela quer subjetivar? E ela demonstra que ela quer incitar cuidados no corpo, na consciência e na alma dos infantis. Tá? Mais ou menos eu já falei, então, esses seriam os tópicos que eu procurei abordar dentro do capítulo 1, né? Essa ideia de tentar trazer muito organizado assim, a problematização, quais eram os marcadores temporais, que era do final do século XVII, todo o século XVIII, a localização espacial, enfim. Ali eu tentei mostrar quais eram os impressos que eu estava falando, né? Mas eu gostaria mesmo de me ater aos próximos 3 capítulos, né? Que são, então, onde eu vou falar os direcionamentos do corpo, da consciência e da alma. Então, o segundo capítulo foi denominado como Cuidar o Corpo. Nele, eu discuti como a cultura impressa portuguesa, ela propagava uma série de enunciados que pretendiam divulgar modelos e métodos que garantiriam melhorar as condições de saúde da população infantil, sobretudo aos recém-nascidos, que apresentavam elevadas taxas de mortalidade. Tá? Na primeira sessão do capítulo, eu apresentei um inventário de 18 autores de impressos que colocavam em debate alguns modos de garantir a vida dos infantis. Nessas condições se sobressaíram as ideias da fecundação, né, aquelas ideias que eram propagadas na época, os debates acerca do nascimento das crianças, a indicação de alguns regimes alimentares próprios para a primeira idade, a inclusão de adequações higiênicas para o corpo das crianças e com os espaços que elas habitavam, né? E, por fim, a moderação dos sentimentos como forma de garantir o equilíbrio saudável entre o corpo e o espírito. Evidentemente que essas preocupações e prescrições, elas não foram exclusivas aos saberes médicos. Uma vez que a ciência, pelo menos nesses impressos, né, ainda parecia estar muito próxima da vivência religiosa. Por exemplo, assim como as crianças estavam associadas à imagem e semelhança do menino Jesus, a recomendação em torno do aleitamento materno, ela estava completamente repleta de dogmas que envolviam a transmissão de virtudes por meio da amamentação. Ou seja, a criança, quando ela fosse ser amamentada, a mãe estaria transmitindo uma carga familiar para essa criança. Então, por isso que tinha que ter um certo cuidado com as amas de leite. Então, vários tratados vão fazer uma intervenção sobre o cuidado que se tem que ter na escolha da ama de leite. Esses tratados que eu estou falando não são apenas tratados médicos que estão aconselhando, mas tratados religiosos e até mesmo alguns pedagógicos que falam sobre os modos de criar a criança já indicavam esse cuidado, a necessidade desse cuidado. Bom, dando continuidade nesse segundo capítulo, né, eu apresentei uma significativa obra, tá no PowerPoint, que essa obra se ocupou integralmente dos cuidados médicos relativos aos infantis. Trata-se do impresso Aviso ao Povo ou sumário dos preceitos mais importantes concernentes à criação das crianças, de um médico português, Manuel Joaquim Henriques de Paiva. Nesse impresso, o autor elaborou uma perspectiva muito tributária do naturalismo cientificista, né? E ele elaborou um conjunto de códigos normativos para que os pais os adotassem na rotina dos filhos. Essa normatização, ela pretendia, sobretudo, incitar nos pais, não somente a como criar e educar os filhos, mas queria incitar o fortalecimento do corpo, o espírito e o coração dos infantis. Então, nessa obra, é uma das obras que reforça a ideia de cuidar o corpo, cuidar a consciência e cuidar a alma. O que ele chamou, na verdade, o Manuel Joaquim Paiva, ele chamou de fortalecer o corpo, o espírito e o coração. Então, muito semelhante àquelas 3 imagens de cuidados que eu me refiro.
Na sequência do capítulo, apresentei 2 modelos de vida infantil opostos. Duas preocupações constantes no período moderno. A primeira se relacionava com uma disposição física das crianças e sua respectiva necessidade de desenvolver corpos robustos e saudáveis, por meio de exercícios físicos e de um regime nutritivo eficiente. Teve um encontro, acho que Natal, de História Colonial, que eu apresentei alguns jogos e brincadeiras como forma de fortalecer o corpo infantil. Eu acho que vocês devem de lembrar. Bom, e o segundo modelo, então, oposto a esse de uma criança infantil saudável e robusta, ele vai atentar para a existência de crianças desviantes da normalidade, seja na condição de doente, mas principalmente no que tange a existência de comportamentos aversivos e a possibilidade também de concepções e sobrevivência de corpos estranhos infantis, que seriam os corpos monstruosos, né? Então, existe a cultura impressa portuguesa, ela se ocupou muito de trazer esses casos de monstruosidades, de crianças que nasciam sem alguma parte do corpo, ou então que eram 2 corpos numa criança só, e isso ocupava muito o imaginário dentro de uma época. Tá? Bom, avançando então para o capítulo 3, apesar de ser o maior capítulo da tese, tentei deixar a tese um pouco equilibrada nisso, mas essa questão de educar a mente foi, como eu falei, o maior número de impressos pedagógicos que teve. Então, querendo ou não, essa parte ficou um pouquinho maior. Eu dividi em 3 sessões, que era a ideia de quem iria ser o agente recomendado para fazer essa boa educação dos infantis. Como esses impressos, eles indicavam sempre a educação de meninos e não de meninas, então eu tive que colocar em debate o que seria a educação de meninas dentro desse contexto. E depois eu coloco, na terceira sessão, eu coloco mais objetivamente a questão do que seria aprendizagem, quais seriam as aprendizagens, quais seriam as instruções. Então, ao colocar a infância como centro do debate, vários foram os autores que pretendiam divulgar os métodos de ensino, prescrevendo não somente direcionamentos para a alfabetização, mas também modelos de comportamento urbano, civil, polido e cristão, ancorados nessa tradição portuguesa, muito católica, né? Primeiro, eu identifiquei quais seriam esses agentes da boa educação, que seriam mestres, preceptores, aias. Existia uma preferência por mestres estrangeirados, né, dos grandes centros europeus, para conduzir essa criança no caminho do ABC, na prática de civilidade, guiar também na fé cristã, traçando sempre rotinas para as crianças, umas rotinas rígidas e sempre muito vigiadas. Então, aqui dá para perceber o quanto essa educação pretendida, ela era direcionada aos mais abastados. Mesmo que algumas obras, alguns tratados indicassem que estava ali propondo uma ideia de educação popular, no decorrer do texto fica muito nítido, né, que é uma educação para os mais, uma educação mais urbana e para os privilegiados. Alertei também que os impressos, eles seguiam uma estratégia. Qual estratégia é? De descrever os processos educativos através de uma figura ideal. Que figura seria essa figura ideal? É um menino, então é uma educação voltada, uma educação masculina, um menino de boa saúde, cristão, urbano e abastado economicamente. Tal identidade fixa nos fez tentar compreender como foi enunciado a educação das meninas nesse período, né? O que eram direcionados, quais eram os direcionamentos específicos para essas meninas e quais as possíveis divergências entre a educação masculina e a educação feminina. Então, tanto para os manuais que enunciavam modelos de educação feminina, como naqueles que divulgavam aprendizagens, eu compilei uma série de autores que foram publicados
alguns foram censurados, ou que obtiveram somente licença para impressão, aos quais foram sistematizados sempre por meio de quadros, tá? Esses quadros, para mim, eles foram muito, muito ricos, porque por que eles são importantes? Porque eles me dão um sinal da transformação que existiu na forma de divulgar os modelos educativos para os infantis. Por isso, no levantamento desses quadros, eu procurei sempre identificar antes e após a impressão, né, antes e após a ingerência das políticas de Estado do Marquês de Pombal. As reformas nas instruções no Reino Português, elas interferiram tanto na produção de obras que divulgavam o ensino das primeiras letras, seja na aprendizagem da leitura, da escrita e da contagem, como naquelas que começaram a associar o catolicismo e a divulgação de modelos de comportamento social por meio do ensino de civilidade. Então, foi uma reforma da instrução de 1772 do Marquês de Pombal, que ali foi um processo de transformação, né? Bom, dentro dos processos de ensino divulgados, eu dei maior atenção a 2 tratados. Com licença. O primeiro é um tratado de Manuel de Andrade Figueiredo. Quem foi no evento de história colonial em Salvador, eu fiz essa apresentação sobre esse manual Nova Escola para Aprender. Esse impresso, ele é peculiar não somente pela materialidade, né, e pela tipografia, que é repleta de elementos gráficos, algo que era bem incomum naquela época, mas pelos detalhados direcionamentos que seu autor descreveu para a aprendizagem da leitura e da escrita em língua portuguesa, de uma aritmética problematizada através dos usos no contexto setecentista e dos aconselhamentos que o mestre faz de como se deveria guiar a conduta e a aprendizagem dos discípulos. Então, essa foi uma primeira obra que eu me debrucei muito. Uma segunda obra que eu me debrucei foi, daí quem foi no colóquio de Diamantina, foi quando eu apresentei essa pesquisa. É uma obra denominada O Perfeito Pedagogo na Arte de Educar a Mocidade, do professor régio João Rosado de Villa-Lobos e Vasconcelos. Nela, o autor cria estrategicamente a figura simbólica de um perfeito pedagogo, para cumprir o papel de governo em relação aos infantis. Foi algo semelhante ao que o Jean-Jacques Rousseau fez na obra Emile, que ele criava um preceptor, né? Então, Vasconcelos atribuiu ao pedagogo o papel administrativo da educação dos meninos e da mocidade portuguesa, operando regras e normas nos 3 objetos a serem desenvolvidos na educação, seja o coração, o espírito e o corpo. Então, é mais outro autor que traz essa ideia de que a criança deveria ser moldada por mecanismos que organizassem seu coração, seu espírito e seu corpo. Que, então, dentro da tese, eu tenho trabalhado com a ideia de corpo, consciência e alma, né? Bom, eu acho que eu já estou quase, eu já não passei do tempo, mas eu vou para o 4º capítulo. Procuro ser mais sintético agora. O capítulo 4, então, ele é Salvar a Alma, e ele vai trabalhar com 2 ideias. Primeiro, quais seriam as assistências espirituais e religiosas que os infantis deveriam ter. E o segundo é, no caso, tendo em vista as altas taxas de mortalidade infantil, o que se deveria de fazer, então, com as crianças que morriam. Tá? Então, nesse capítulo, eu falei sobre os discursos que pretendiam proteger, garantir a virtuosidade e salvação da alma das crianças. Evidentemente, tal discussão se organizava em torno dos preceitos cristãos que dirigiam mecanismos espirituais a fim de elevar a fé e a moralidade dos fiéis católicos. A utilização de amuletos, de proteção, usos de patuás, a acuidade dos sacramentos e o resguardo das crianças longe de qualquer influência diabólica foram elementos simbólicos e práticos amplamente difundidos, tanto no século XVII como no XVIII. Eu acho que no XVIII vale ressaltar ainda a figura do anjo da guarda como mecanismo de proteção para os infantis.
tá? Todas essas utilizações de amuletos, patuás, enfim, elas eram formas de justificar alguns acontecimentos terríveis, assim, que poderiam atingir as crianças, mas principalmente as taxas altas de mortalidade. A divulgação por meio de impressos de curas miraculosas, de intervenções divinas, de casos envolvendo martírios infantis, revelam o quanto a população profundamente devota, né, poderia se sensibilizar com os milagres, ou ainda, então, se ressentir com a perda de um pequeno inocente. É importante sinalizar que a literatura de cunho espiritual, tanto em Portugal como na América Portuguesa, nesse principal domínio ultramarino, ela divulgava formas de bem viver, mas também de bem morrer, adequadas aos preceitos cristãos. O sujeito nessa sociedade de antigo regime, eles vivenciavam no cotidiano e nas suas sociabilidades o sentimento e a ideia da presença constante da morte. Então, a morte era algo constantemente pensado e divulgado também. Assim, o capítulo ainda revela como as orientações cristãs alcançavam a consciência de uma população devota, notadamente os pais que perdiam seus filhos. E, por fim, ainda cabe destacar que esses cuidados com a espiritualidade das crianças eram uma obrigação dos pais, né? De modo que a igreja não poupou esforços para alertar esses pais e para culpabilizar esses pais pelas omissões com os sacramentos, pela negligência em atender aos sufrágios, bem como pela ausência de orações aos infantis que morriam. Tais descuidos dos pais, eles poderiam inviabilizar tanto a salvação da alma das crianças defuntas, né, ou comprometer espiritualmente a boa morte daqueles pais, né. Bom, nas considerações finais, eu optei por fazer algo diferenciado, ficou uma consideração final um pouquinho maior, eu não me lembro quantas páginas, se foram 30 páginas, alguma coisa assim, porque ali eu consegui identificar um processo de transformação. Então, eu acho que aí eu posso considerar como sendo um outro pulo do gato dentro da tese, né? Então, eu dividi em 4 momentos as considerações finais. No primeiro momento, eu identifiquei um quadro que aponta para transformações ocorridas ainda no período moderno português, principalmente ao perceber mudança nas proposições das posturas éticas cristãs referente ao desenvolvimento individual e social dos infantis. Se, por um lado, no século XVII, a ética cristã era um modelo ideal de formação de sujeito infantil, no final do século XVIII, esse objetivo passou a ser restrito ao desenvolvimento de um conjunto de virtudes, mais propriamente seriam as virtudes cardeais. Não se trata de pensar a criança em um universo menos confessional, mas certamente, ao personalizar e incorporar as virtudes no seu cotidiano, as crianças estariam direcionadas a um projeto mais objetivo de vida, tanto de vida familiar como social, baseado em princípios éticos do homem racional. Nesse processo, muito mais que sintetizar o que demonstrei no decorrer da tese, procurei identificar quais foram os modos discursivos para a constituição do sujeito infantil, de modo a perceber a existência de 2 estágios relativos à maneira de disciplinar as crianças. Então, quais foram essas 2 maneiras? Essas 2 maneiras elas foram confrontadas em 2 sessões das considerações finais. A primeira acionou discursos da religiosidade cristã, que exaltava um certo poder onipresente, um poder que seguia um modelo de poder pastoral. Tá? E a segunda, e daí a figura do Alexandre de Gusmão dentro desse modelo pastoral vai ser muito importante, um religioso do final do século XVII. E a segunda, então, vai destacar então a intervenção e a emergência das ações políticas de Estado que funcionavam, a um grosso modo, como um poder disciplinador, advindo da invenção da pedagogia. Então, aí o Vasconcelos vai ser um outro pensador que vai mostrar um processo de transformação. Então, no final, no concluindo mesmo, né, eu defendi a validade da tese,
que confirmou, então, a existência de determinados discursos que asseguravam específicos modos de ser sujeito infantil, tendo como mote a formação, então, da educação do corpo, da moral e da alma infantil. Eu acho que consegui mais apresentar um pouco a tese, e agora eu me coloco à disposição para conversar um pouquinho. Fiquem à vontade. Bom, Fernando, né, agradecemos aí a apresentação. Daí agora vamos passar então a palavra para a Kelly, que vai, né, trazer os seus comentários, e após, né, a apresentação da Kelly, nós abrimos aí para questões. Então, eu pediria, né, inclusive, os que quiserem, já tiverem algum interesse em se inscrever para colocar questões ao Fernando, usem o chat, né, o chat ali, que daí eu já vou anotando as solicitações, tá legal? Então, Kelly, passa a palavra para você. Obrigado, Fernando. César, Cláudio, Fernando, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite de poder participar aqui do terceiro encontro virtual do nosso grupo. Eu confesso que quando o Cláudio me convidou para participar, foi um tema que eu me interessei bastante, e aí, porque, de certo modo, ele está relacionado com o que eu pesquiso, né? Eu pesquiso sobre mulheres e o papel educativo, então, em alguma medida, ele está relacionado. Então, a leitura da tese foi uma proposta bem interessante, exatamente para eu conhecer a pesquisa do Fernando e um pouco mais dessa discussão, me inteirar um pouco dessa discussão. Antes de entrar na tese do Fernando especificamente, eu quero só deixar claro, só explicar uma coisa aqui, que o meu lado está desatualizado, César, mas eu já não pertenço mais à Federal do Maranhão. Eu fui redistribuída e não arrumei isso lá. É porque eu vim nesse período de pandemia tão corrido, estou na casa da minha mãe e estou conseguindo trabalhar pouco. Então, só no final de semana que caiu minha ficha que o meu lado estava com essa informação ainda desatualizada. Atualmente eu estou na Federal de São João del Rei. Eu vim redistribuída para cá em maio, que eu vim para cá. Mas, então, a leitura da tese, ela foi muito interessante, viu, Fernando? A sua proposta de pesquisa, ela é bem interessante. Como ele já apresentou aí nos slides, né, ele buscou analisar, a partir de obras que foram publicadas ou produzidas em Portugal, desde o final do século XVII até o século XVIII, e que tentaram identificar alguns aspectos específicos, né, algumas determinações específicas para pensar no sujeito infantil. E aí, para isso, ele trouxe o discurso médico, pedagógico e religioso para fazer essa discussão. Então, mais ou menos na mesma perspectiva que o nosso grupo vem desenvolvendo, ele buscou demonstrar na tese que a produção dessas obras, elas eram sustentadas pela ideia de que, ao veicular determinadas concepções, elas tinham um potencial educativo, né? Elas tinham essa proposta de educar, não apenas de se pensar nesse sujeito, mas de pensar em aspectos para educar esse sujeito na sua maneira de portar, no que ele deveria comer, como que deveria se vestir, enfim. Então, vai na linha do nosso grupo de pesquisa. E aí ele, até mesmo pelo referencial teórico dele, que o principal é o Foucault, ele deixa claro que ele quer pensar nesses discursos, né? Então, ele não se ateve às implicações dessas obras, né? Como que se deu essas implicações, a receptividade, as leituras dessas obras, né? Então, mas só para os impressos, né, eu vou chamar assim de um modo geral, porque são os diferentes tipos de obras, né, religiosas, pedagógicas e os discursos médicos, alguns, especialmente as de cunho pedagógico, eu trabalhei um pouco sobre essas fontes, tanto na minha dissertação quanto na minha tese, apesar de não ter sido a fonte principal. E quando eu trabalhei com essas fontes, foi numa perspectiva de pensar
as concepções ideais, quer dizer, né, como que as mulheres foram pensadas, que tipo de educação que tinha sido pensado para elas, mais ou menos na linha do que o Fernando fez para a infância, só que eu não trabalhei só com essas fontes, né, e no caso eu não falei de Portugal, eu só me ative a Minas Gerais. E aí uma das questões que sempre eu colocava, e que eu acho que também é importante para a gente refletir na tese do Fernando, é a gente pensar quais os interesses que estavam por detrás, né, quais os interesses que estavam em jogo, o que foi deixado de fora, né, o que foi considerado importante, e quais eram as possibilidades dessas obras serem lidas, até porque, como o Fernando destacou, é um contexto em que a maioria da população não é escolarizada, então, para a gente pensar nesses discursos, né, apesar dele ter deixado claro que ele queria pensar nesses discursos, mas, por outro lado, a gente pensar até que ponto, na possibilidade delas serem lidas, e especialmente nisso, né, o que foi considerado importante, o que foi deixado de fora. E aí, ao ler a tese do Fernando, e agora também na apresentação dele, eu acho que também, para a gente pensar um pouco, né, refletir um pouco sobre os discursos que essas obras, os discursos e as práticas que essas obras buscaram combater, né, a partir dos pensamentos delas, a partir das concepções que elas traziam. Então, para além daquilo que essas obras estavam apresentando, ou seja, o cuidado, as recomendações, os tipos de educação que o sujeito infantil deveria receber, pensar também por que e quais foram as concepções e práticas que foram questionadas, né? Então, aprofundar um pouco nesses aspectos. Aí eu entro até um pouco na questão que você trouxe aí na apresentação, que você disse que não tinha trazido na tese, que é a questão do quantitativo, a materialidade. Algumas obras tinham 4 páginas, né, tamanhos diferentes, existe toda uma historiografia que vai trabalhar sobre essas obras, inclusive pensando na materialidade, exatamente para pensar no acesso, né, quem tinha acesso a esse tipo de obra. E ainda referente a esse ponto, a gente problematizar o papel da censura, né? Por que essas obras foram aprovadas, e por quem eram esses homens que tinham o papel de aprovar ou não uma obra, e como você deixou claro na tese, por que algumas obras eram aprovadas, ou em um primeiro momento elas eram reprovadas e depois aprovadas, né? Para a gente também refletir um pouco sobre isso. E acho que um ponto importante é que, ainda que a tese ela esteja interessada nos discursos sobre o sujeito infantil, é importante a gente pensar também naquelas práticas não discursivas que produziram esses sujeitos infantis, né? Quais que foram os elementos que conformaram esse sujeito infantil no período. Ou seja, as obras elas trouxeram algumas concepções, alguns conselhos, algumas orientações, elas sistematizaram, organizaram determinados saberes, mas isso foi feito a partir de algumas necessidades econômicas, políticas, e que, então, a gente pensar um pouco nessas práticas não discursivas também, né, apesar, estou só trazendo alguns elementos, mas está claro para mim, Fernando, que o seu foco foi pensar especialmente nos discursos, tá? Finalmente, eu acho que é importante ressaltar que a grande questão que é colocada sobre a circulação das obras, né, a questão dos leitores, que para além dessa questão do quantitativo, do quantitativo de quantas pessoas tiveram acesso, o que eu observei quando eu fiz um trabalho com esse tipo de fonte, mas em conjunto com outros tipos de fonte, como, por exemplo, inventários, testamentos, o que eu percebi foi que essas concepções, no caso específico sobre as mulheres, né, havia uma concepção sobre as mulheres, que tipo de educação que as mulheres deveriam receber, mas isso estava mais numa perspectiva do ideal. E quando a gente ia pensar nas questões mais práticas, e eu acho que isso vale inclusive para a infância, havia sim uma apropriação desse ideal, mas como o próprio conceito de apropriação traz, essa apropriação ela era feita de uma forma relida, ela era adaptada conforme as necessidades do cotidiano. Enfim, são considerações, né, agora que eu quero falar especificamente algumas questões que eu tenho, uma mais geral e uma mais específica para você, Fernando. E aí eu passo a palavra para quem mais estiver interessado na questão.
A minha questão é especificamente, a mais geral, especificamente, Fernando, sobre o que você chamou de o pulo do gato da tese, que é exatamente para pensar nas transformações das proposições para o sujeito infantil. Né? Você vai dizer o quê? Que no final do século XVII, né, a infância, e eu estou pegando até uma parte da sua tese, que estava condicionada às interpretações do pensamento cristão católico, no final do século XVIII, você vai dizer que houve uma nova racionalidade, que ia além dos preceitos cristãos, né, acentuando discursos políticos, instrutivos, salubres e pedagógicos para garantir a preservação da infância. Ou seja, aquilo que você falou aí no final, as proposições pensavam na questão de incorporar as virtudes, né, um projeto mais objetivo de vida, mais racional. E aí a minha questão para você é o seguinte: eu queria, na verdade, primeiro, que você falasse um pouco desse processo, né, porque ao ler as suas considerações finais e também ao longo da tese, mas especialmente nas considerações finais, você trouxe duas obras para discutir, e a obra que você traz para pensar esse pensamento cristão, cristão católico, é uma obra de um religioso, que é o Gusmão, do final do século XVII. E a outra obra que você trouxe para pensar nesse discurso disciplinador é uma obra do final do século XVIII, de um professor Régio. Então, elas são realmente de tempos distantes, né? Uma do final do século XVII e uma do final do século XVIII. Uma é de um religioso e a outra é de um professor Régio. Então, estão longes no tempo e são de pessoas que não têm, em tese, né, eu não procurei muito sobre o Vasconcelos, mas eles não têm a mesma formação, não são religiosos, é isso que eu quero dizer. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de transformação que você ressalta na tese, né? Será que esses discursos diferentes não têm a ver com o lugar de produção desse discurso, desses dois pensadores? Um professor Régio e um é religioso? Né? E, além disso, você destacar essa questão, como você disse que houve um processo de uma transformação, falar um pouquinho desse processo aí, porque você pegou obras bem distantes no tempo, né? Uma do final do século XVII, uma do final do século XVIII, e não trouxe uma desse meio do período aí para a gente pensar nesse processo de transformação. Então, queria que você me falasse um pouquinho desse processo de transformação desses discursos, tá? E a outra questão, e aí é uma questão mais específica, e eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu objeto de pesquisa. Em um momento você fala da educação, das propostas, né, de obras que se dedicaram a pensar a educação das meninas. E numa parte dessa fala, dessa sua escrita, desculpa, você destaca que a educação das meninas não participava dessa corrente de valorização da infância. E aí eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, o que você está dizendo do não participar dessa corrente de valorização da infância. Por que eu estou te pedindo para falar um pouco sobre isso? Se a gente pensar que a gente, acho que é importante a gente destacar o seguinte, que haviam prescrições destinadas à educação das meninas no período, que estavam relacionadas com o processo de valorização das mulheres. Então, aquilo que era definido como educação das meninas, que era aquela educação direcionada mais para a obediência, para a submissão, para o altruísmo, para o desprendimento, era parte de um processo e era lido no período como um processo de valorização das mulheres. Aquilo que era definido como uma educação ideal para as mulheres, era uma educação exatamente para depois elas ocuparem determinados espaços na sociedade de formação dos homens. Então, esse tipo de educação era uma educação de valorização das mulheres, porque elas estariam ocupando um espaço de participar da conformação da sociedade, como até então elas não tinham participado. Então, quando você fala que elas não participavam dessa corrente de valorização da infância, eu queria entender o que você está falando sobre isso. Essas são as minhas duas questões, e anteriormente são os comentários que eu fiz, na verdade, mais no sentido de refletir, espero que tenha ficado claro. Bom, então, agradecemos a Kelly, né, por enquanto só o Cláudio, né, e eu também tenho algumas considerações a fazer ao Fernando, mas só o Cláudio se inscreveu, mas eu, né, passaria agora a palavra, então, para o Fernando, para ele aí responder
comentários da Kelly, as questões da Kelly, né, e logo em seguida eu passo a palavra para o Cláudio, então. Tá legal? Tá bom. Kelly, obrigado pela tua leitura atenta, né, da tese. Eu acho que se apropriou bem, né? Mas antes de responder, eu gostaria de dar um oi para o professor Justino, dizer da minha admiração que eu tenho pelo professor, o quanto ele contribuiu dentro dessa tese, né? Dentro das nossas conversas, eu anotava muita coisa, o professor Justino muito inteligente e conhecedor de muita obra do século XVIII. Obrigado, professor. Então, assim, Kelly, algumas coisas eu sei que eu tenho que me apropriar mais, assim, por exemplo, a questão da censura, eu me lembro que o professor Justino, já lá em Portugal, me falava, assim, do trabalho do professor Cláudio, é algo que eu tenho interesse, mas para trabalhar com a questão da censura, me demandava ir trabalhar muito dentro da Torre do Tombo. Na Torre do Tombo não podia fotografar, não podia fazer, era muito escrito, assim, né? Então me tomava muito tempo. Então, como eu tive um período mais denso em Portugal, eu não pude me ater muito a essa questão da censura. Então eu fiquei muito subsidiado pelo trabalho da professora Aureadão, que ela disse sobre censura. Mas é algo que eu gostaria realmente de uma nova oportunidade de voltar e pesquisar um pouco mais sobre isso. Sobre a questão das práticas não discursivas, realmente ela não foi meu objeto de atenção. O que foi meu objeto de atenção foi aquilo que foi enunciado, aquilo que foi colocado dentro de uma ordem discursiva. Evidente que tais práticas, por exemplo, eu poderia ter retomado mais, por exemplo, a questão da prática do enfaixamento das crianças, era uma prática discursiva e também não discursiva que eu poderia ter trabalhado mais, né? Algumas práticas foram silenciadas dentro da tese, até mesmo porque uma tese a gente tem um limite, né? E, enfim, a gente tem que dar conta de uma certa proposta, né? Bom, agora falando assim sobre esse processo de transformação de um modelo religioso, de um modelo de poder pastoral para um modelo de poder disciplinador, né? Realmente existe um período, um século de diferença, né? E existe também a diferença do lugar de fala. Um é um religioso, o outro é um professor régio, ainda que seja profundamente devoto, né? Mas eu considero o seguinte: no final do século XVII, a obra mais pedagógica para criar crianças foi do Alexandre de Gusmão, né? E não tinha outra obra que queria mostrar como era cuidado, de como eram direcionados os cuidados com as crianças, né? Então, eu não consigo... Tem distinção do lugar de fala? Tem, né? Mas ali eu acho que eu consigo mostrar qual é um processo de transformação, né? Não sei se conseguir te responder, talvez, né? Mas eu acho que existe um modelo pensado no final do século XVII, que existe um disciplinamento na criança, uma vigilância extrema e constantes açoites, né? A punição é muito forte. Já no final do século XVIII, essa educação ela não vai se dar por essa punição tão rígida, né? E por essa vigilância tão marcada, porque agora a vigilância ela seria uma vigilância social, já que a criança e a mocidade começam a ocupar espaços sociais, e é isso que o Vasconcelos vai trazer, né?
Então, acho que tem um processo de transformação. Sobre a educação das meninas, eu não estou com a tese aqui, e falar sobre muito específico, uma corrente de valorização da infância, que eu talvez esteja querendo dizer, né, não posso te dar uma certeza, porque não estou aqui com a tese, enfim, é que, assim, existia um modelo ideal de infantil, né? E que modelo ideal de infantil, para quem, quando os autores escrevem essas obras, sejam religiosos, sejam médicos, sejam pedagogo, quando ele está escrevendo essa obra, ele está pensando num modelo ideal. Então, essa é a valorização da infância que eu acho que eu estava colocando. E o modelo ideal, ele não é uma menina, ele não é uma menina rural, ele é um menino urbano, católico, que tenha uma certa proximidade da burguesia ou então da nobreza. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se te respondi. Kelly, tudo certinho? Quer fazer algum outro comentário? Não, vou deixar que os colegas participem também. Então, ok, obrigado. Cláudio. Oi, Fernando, tudo bom? É uma dúvida bem pontual e bem querendo explorar a tua pesquisa. Você, por acaso, separou esse corpo de obras que você descreve originalmente escritas em português e traduções? Você sabe o que é obra de autor português e o que é obra traduzida para português? Porque o Manuel Joaquim Henriques de Paiva, por exemplo, é um profícuo tradutor. Ele traduz Tissot, ele traduz uma série de obras de saúde, né, ao longo da carreira dele, porque ele continua publicando muita coisa até acho que os anos 30, quando ele morre na Bahia, ele ainda traduz e publica muita coisa dele também. E ele é censor, ele está nas três pontas dessa coisa. Então, eu queria saber se você separou, se você tem a ideia do que é traduzido, do que é originalmente composto pelos autores portugueses, né? E saber também, na mesma pergunta, se no teu corpo, talvez eu tenha perdido, se você também investigou os livros de bons costumes, além dos de educação e de ensino. Só isso. Me perdi ele na hora de tirar o microfone. Bom, então, assim, professor, eu, em alguns momentos, eu procurei, sim, identificar o que era obra traduzida e obra autoral. Mas é difícil, porque nem todos os prefácios, eles identificam que eles estão traduzindo. Eles meio que se apropriam, assim, e daí fica difícil de saber. Então, teve algumas obras, por exemplo, o professor Justino me alertou para uma obra do Vasconcelos, que estava constando como se fosse dele, e daí depois, na verdade, era uma tradução do francês, né? Então, tem essa dificuldade, assim, como eu trabalhei com um grande conjunto de obras, fica difícil de fazer essa análise, né? Então, livros de bons costumes, sim, eu trabalhei com livros de bons costumes, de civilidade. Cláudio, tudo certo? Mais alguém? Bom, enquanto as pessoas se decidem, então, gostaria de fazer algumas considerações, né, para o Fernando, assim, embora, né, me parece que você chegou a tocar nessa questão, né, você falou há pouco, respondendo para Kelly, no modelo ideal, né, quer dizer, pensar, então, a infância, né, como um modelo ideal, mas eu ainda ficaria, assim, gostaria de saber de você um pouco mais. Você falou assim, né, uma criança pensada num ambiente urbano, acredito que não seja, né, pensar propriamente no urbano, se nós formos pensar aí nessas nobrezas, né, que vão estar espalhadas, né, em outros
em outras regiões, em outras situações, mas assim, né, assim, isso estaria direcionado realmente assim a uma criança em abstrato, né, independentemente da condição social dessa criança, ou você se deparou com obras, né, que de alguma forma se remetesse a um determinado extrato social. Né? Quer dizer, assim, né, você trabalhou lá com o Pina e Proença, né, os apontamentos para a educação de um menino nobre. Né? Quer dizer, não é uma criança em abstrato, não é uma criança qualquer. Né? Ele está efetivamente dirigindo, né, a sua atenção para os filhos, mas, né, para um determinado tipo de criança, né, a quem ele quer, né, recomendar lá de como seja a educação dos seus filhos. Então, eu queria perguntar justamente assim, em que medida você conseguiu, né, ou não identificar nessas obras, quer dizer, obras que se direcionavam especificamente a um determinado extrato social. Eu estava, né, por exemplo, numa outra consideração, até por conta né, desse direcionamento a diferentes estratos, né, as instruções, né, para o ensino, né, assim, para a formação do príncipe Dom José, por exemplo, quer dizer, existe, né, uma preocupação, né, com a coisa da formação do príncipe. E isso, aparentemente, embora, né, fosse corrente, isso tem a ver, talvez, também com um momento de inflexão, que é, né, se pensar a presença dessas ideias iluministas, tanto em Portugal quanto, né, na Europa, de uma forma geral. Quer dizer, você falou da Carlota, né, a Carlota Boto, né, de pensar, então, nessas mudanças. Eu acho que você falou, né, de perceber essas mudanças ali na tua apresentação, mas, né, eu acho que não ficou bem caracterizado do que é que você estava falando. E eu estava lembrando, né, lá de um livro, né, um pequeno livro, da Elizabeth Badinter, né, que é O Infante de Parma, né, que é a educação de um menino novo, né, efetivamente. Então, assim, seria, né, ouvir de você um pouco se você teve essa preocupação e com o que é que você se deparou nessas questões. Tá? Mas, de toda maneira, aí, né, já parabenizo pelo trabalho. Obrigado, professor César. Na verdade, o que mais me chamou a atenção é que, por mais que o autor esteja direcionando a obra para uma possível infância popular, né, tentando não restringir apenas as crianças nobres, quando tu chega lá no discurso dele, tu vê que é claramente que ele está defendendo uma criança nobre, ele está fazendo direcionamentos para uma criança nobre, e não para uma educação popular. Né? Então, vou te dar um exemplo de uma obra que nem a do Pino e Proença. Também era uma tradução do John Locke, né? Que era uma aia, Joana Villeneuve, tributária, então, do Locke, assim como Pino e Proença, e ela dizia, assim, que a criança nobre não poderia ser maltratada. Então, os castigos para uma criança nobre seria afastar ela dos pais, não atender aos pedidos que ela fizer, que a criança queria, né? Já a criança menos abastada, ela poderia ser açoitada, ela poderia, né, ser castigada. Por que a criança nobre não poderia ser castigada? Porque poderia quebrar o brio que ela tem dentro dela. Né? Então, quando a gente fala entre uma criança mais próxima da nobreza e uma criança mais popular, a gente percebe que não existe uma obra realmente voltada para a educação popular. Teve uma obra espanhola que direcionou um pouco mais para a educação popular. Agora também não vou conseguir te dar o título nem o autor. Mas em Portugal eu não consegui perceber isso.
mesmo alguns autores indicando que era para uma educação popular, para uma mocidade portuguesa no geral, assim, né? Eu acho que era mais ou menos isso. A obra da educação do Infante de Parma, da Badinta, é muito semelhante à educação do rei português também. E também a outra publicação referente ao rei da França. Ou seja, o modelo de construção de príncipes e reis foi também um modelo de educação para toda uma nação, assim, né? Para toda a infância. Claro que essas recomendações elas deveriam ser adaptadas, né, à realidade. Professor, foi isso que eu consegui localizar, assim, tá? Não, tudo bem, era só, né, que você manifestasse o que você tinha encontrado, enfim, porque são coisas assim, a Kelly, né, puxou lá a brasa para a sardinha dela, né, a coisa das mulheres, e eu pensei um pouco nessa formação, nessa instrução, né, muito mais uma questão de instrução mesmo para esses jovens, do que propriamente, né, uma educação, um governamento da forma como você expôs. Mas, né, estou aí satisfeito. Bom, eu não tenho mais nenhum colega inscrito. O Álvaro está inscrito. O Álvaro não me escreveu aqui. Agora sim. Álvaro. Então, Álvaro, faz favor. Boa tarde a todos aí. Fernando, começo parabenizando e me desculpando. Cheguei um pouco atrasada, então eu perdi os 15 primeiros minutos da sua apresentação. Então, o que eu vou lhe perguntar diz respeito àquilo que eu vi, né, e aquilo que eu ouvi também dos colegas, né, tanto da Kelly, como do Cláudio, como do César. E diz respeito ao questionamento acerca da censura. Ainda que você não tenha tido acesso à documentação produzida pelo Tribunal Censório, né, nos seus diversos formatos, ao longo desse quase século inteiro, 17 e 18, né, eu fico me perguntando, dentro da lógica Foucaultiana, se a censura não está presente também no seu trabalho, né, na medida que a gente usa o conceito de episteme Foucaultiano, né? Eu fico pensando, por exemplo, essa episteme, que permite e censura, que julga, que valoriza, e que vai constituir também os próprios arquivos, né? Aquilo que deve ser guardado e aquilo que deve ser escondido ou descartado, né? Então, eu fico pensando se dentro dessa lógica da episteme, né, na perspectiva mais arqueológica, Foucaultiana, você não teria aí uma espécie de censura. O exemplo que você me cita, né, que você me traz, ou melhor, traz para todos, dessa distinção na forma de punir, né, uma criança nobre e uma criança que não é nobre, me parece estar muito associado, né, e muito revelador das estruturas maiores que constituem o Estado que vai cada vez mais se fortalecendo, cada vez mais se intrometendo nas dimensões que antes não era da sua alçada, como o caso da educação, né? Em termos legais, a gente associa o castigo corporal muito à condição do escravo. É, de fato, uma penalidade aviltante, né, dentro da lei. Então, você pensar uma mesma punição para uma criança nobre parece contrariar um pouco outras disposições, né, que estariam talvez acima da própria lógica disciplinar, né? Seriam instituições que dizem respeito ao ordenamento social e às leis. Então, eu queria que você discutisse, assim, talvez não diretamente o aspecto da censura, se apresente no seu trabalho, ou seja, a documentação da censura tenha sido alvo das suas análises, mas se a ideia de episteme foi incorporada em alguma medida, né, nas análises que você traz, né?
E dizer também que, não obstante você tenha tratado de dois autores, né, com formações muito distintas, eu tendo a concordar com essa mudança de perspectiva do 17 para o 18 também, né? Agora, de fato, a fundamentação dessa mudança de perspectiva depende de um esforço de trabalho gigantesco, imenso, né? Então, mas eu tendo, enquanto hipótese, concordar com essa mudança mesmo de perspectiva de um ensino mais religioso para um ensino que vai ter outras preocupações que envolvem a própria constituição de um Estado mais centralizado, né? Mais racional, inclusive, com a influência dos autores iluministas. É isso. Muito obrigado, viu? Um abraço para todo mundo aí. Obrigado, professor Álvaro. Obrigado e muito atenta assim, a sua questão, né? Para mim, o conceito de episteme, de arquivo, enfim, não foi chave de leitura para fazer dentro da minha tese. Mas eu acho que seria algo meio que uma provocação eu pensar um pouquinho isso aí também, né? Então, na tese, quando aparece a ideia de censura, ela, acho que eu já mencionei, ela está muito ligada a um levantamento que a professora Áurea Adão fez sobre quais obras eram autorizadas a serem publicadas e quais obras tiveram autorização, mas não foram impressas, né? E por que essas obras foram censuradas, né? E daí as justificativas são variadas, né? Então, alguns vão indicar que a tradução não foi bem feita, outros vão dizer que é uma relação meio política, né? Também tem a questão de ordem religiosa, de Naciano para Oratoriano. Então, é mais ou menos essa ideia de censura que apareceu na tese, assim. Mas, como eu falei antes, é algo que eu tenho interesse, quem sabe um dia eu posso voltar a me dedicar especificamente, principalmente essas obras que foram autorizadas, mas não publicadas. Acho que tem coisas bem interessantes dentro lá da Torre do Tombo. Ok, Álvaro, tudo certo? Só mais uma cogitação que eu obtive, que me veio à cabeça a partir da sua resposta. Será que, numa dimensão mais da genealogia, né, não da arqueologia, mas da genealogia, né, a gente consegue identificar, e a gente tem alguns trabalhos que, por exemplo, da Hilsdorf, que indica isso, diferentes posições, dependendo de onde o colégio esteja associado. Né? Se, por exemplo, se for um colégio vinculado a La Salle, se for um colégio vinculado às ideias de Comênios, né? Dependendo da vertente, né? Dependendo da escola que a escola segue, né? Dependendo da vertente que a escola segue, a gente não poderia identificar também formas distintas de compreender a educação e de promover a disciplinarização? O que você acha a respeito disso? Faço isso, são perguntas especulativas em função de um trabalho que eu venho desenvolvendo aí para o CEIBER, aí eu estou, como o Cláudio, me aproveitando da sua pesquisa. Não, acho completamente possível isso, e eu acho que realmente ocorre. Claro, é uma resposta que eu não tenho, né, mas eu acho que teriam que cotejar, selecionar diferentes obras e com esse olhar para essas obras. Daí eu acho que é possível, sim, de estabelecer parâmetros. Eu tenho feito algumas coisas relativas à aritmética do período 700, assim, e eu consigo perceber essas diferenciações dentro do ensino da aritmética. Então, eu creio que no modelo de educação também seja possível de perceber essas diferenças. Mas daí teria que selecionar, então, um oratoriano, um inaciano, sabe? E daí sim pensar essa questão própria, né? Para poder fazer as convergências e as divergências. Ok.
Bom, mais alguém? Se não houver ninguém, vou passar a palavra para o Cláudio, que é o nosso dirigente, aí para que ele conduza ao encerramento do nosso encontro virtual. Só parabenizar o Fernando, estava muito boa a pesquisa, muito legal o trabalho, Kelly e todos os participantes. Dá um oi para o Justino, né, que agora já está saindo do lockdown, e nós estamos entrando no Vortex aqui. Zé Newton, bem-vindo, né? E todos os, Ana Rita, Eduardo, Fabrício, Jane, todo mundo que está aí. Agradecer a participação. E aí o Francis, que está dirigindo o carro dele lá, o cara é louco. Ainda bem que ele é policial. E eu coloquei ali o tema, né, do nosso próximo evento, em julho, com os professores lá, Juan e Maria Cristina, da Universidade de Lujan. Eu só não fechei data ainda, nem nada, mas assim que tiver mais perto, eu divulgo para todo mundo, e vamos continuar fazendo isso, né, como treinamento, né, e como atividade para a gente manter um pouco de sanidade perto da insanidade que nos rodeia. Certo? Então, agradeço a todos, bom revê-los e até a próxima. Muito bem. Obrigado. Tchau. Parabéns, Fernando. Tchau para vocês. Parabéns pelo trabalho. Tchau. Tchau, tchau, gente. Cláudio está aí ainda? Tô. Acho que deu tudo certo, né? Acho que sim, tá tranquilo. Deixa eu parar a gravação. Senão o gato vai aparecer.